Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar agora sobre planejamento estratégico na enfermagem. Vivemos um mundo de mudanças, né? Então, em relação à globalização, esses avanços da tecnologia, a diversidade, né? O trabalho dentro da área de trabalho, as novas companhias, novas gerações, novos conhecimentos, e vemos aí organizações que vão sendo reconstruídas, transformadas ou que exigem, né, um aprendizado contínuo. Dentro das unidades de saúde, a gente pode dizer que elas são divididas em unidades de negócio, como clínica médica, UTI, centro cirúrgico, e dentro das unidades, as UBSs, elas também podem ser divididas como o NASF, o PSF e a UPA. Cada unidade de negócio, ela representa uma estrutura descentralizada, né? E esses setores têm autonomia para tentar reproduzir em grande parte o todo organizacional, né? Então, elas são subordinadas à gestão estratégica, que vai definir as linhas estratégicas da organização como um todo, e cada unidade aí de negócio deve buscar o resultado final em que a eficácia do todo vai ser maior, né, que o somatório da eficiência de partes. Então, cada unidade busca o seu melhor e assim todos vão chegar aí ao propósito da instituição. Quando falamos em planejar, planejar pode ser definido como decidir antecipadamente o que fazer, quem fará, além de como, quando e onde vai ser feito. E a estratégia, ela tem sua origem no grego, significa aí a arte do general, e se refere à habilidade, né, que os militares tinham em comandar e definir as ações das tropas, designando um caminho da vitória, né, durante a guerra. Assim, o planejamento estratégico, ele é uma técnica, né, de organização que procura definir qual vai ser a melhor maneira, a nossa estratégia, de se atingir um objetivo, né? Então, o planejamento, ele é um processo de definir metas aí para sua organização, as ações que serão utilizadas para alcançá-las e os recursos que você vai poder contar, a porta de entrada aí para investir em inovação, cultura organizacional, ações que funcionem como respostas a um ambiente constante de mudança no mercado. Os planos organizacionais geralmente envolvem um longo período, de 3 a 10 anos, né? Para uma unidade de negócio, qualquer plano com alcance futuro aí de 6 meses já dá para ser considerado um plano longo, né? Então, essa empresa, né, ela reconhece a sua situação atual e faz aí uma projeção de futuro, né? O que ela quer ser daqui a alguns anos, né? E aí ela identifica, e para isso, né, como eu vou pensar futuramente. Isso requer, né, habilidades de liderança, como visão, criatividade, já que é impossível a gente planejar o que não pode ser sonhado ou imaginado. Dessa forma, então, o planejamento, ele, em primeiro lugar, né, ele requer a definição dessa visão de futuro. Então, se você não sabe, né, para onde você quer ir, fica difícil de determinar uma rota. Então, a partir desse destino que é desejado, se monta o caminho que deve ser seguido, né? Qual será a rota que a gente deve seguir? O planejamento estratégico, ele é importante para a instituição, porque ele é um guia, né, para todas essas ações que serão feitas agora nos próximos anos. Ele ajuda a administrar também, se eu tenho um plano, né, eu consigo administrar tempo, recursos e energias que eu vou envolver nessa estratégia. E ele também me auxilia a reconhecer quais são os problemas e identificar as melhorias, né? Então, ele requer aí, de certa forma, uma flexibilidade, né? E energia, o que são características também de um líder, né? Então, uma organização que vai desenvolver um planejamento estratégico para lidar com a escassez dos enfermeiros, por exemplo, né? Preparar a sucessão administrativa, elaborar um plano de marketing, definir carga de trabalho, novas parcerias. Para ele conseguir tudo isso, ele precisa planejar, né? Quais são as medidas que ele vai tomar para ele chegar, né, no alcance aí desses objetivos e dessas metas. O planejamento estratégico, ele cria consciência de suas oportunidades e ameaças, né? Então, a empresa vai definir os seus pontos fortes e fracos para conseguir cumprir aí com a sua missão. Estabelece um propósito de direção, né, com aproveitamento das oportunidades que ele tem
e quais são as estratégias que também vão evitar o risco, né? Para a gente planejar, você requer aí habilidade como administrador, né? Então, habilidade na coleta de dados, na previsão e na transformação dessas ideias em ações. Uma das características, né, para conseguir fazer aí esse planejamento estratégico envolve um esforço organizacional contínuo. Então, os colaboradores, eles são envolvidos através da pesquisa de clima. Então, muitas instituições fazem a pesquisa de clima para saber aí dos colaboradores como eles entendem os pontos fortes e fracos da instituição. Uma visão comum de negócio, então os líderes precisam ter acesso à informação e discussões com pontos de conexão. Entender qual é a vantagem competitiva, né? Qual é o nosso diferencial ou o alcance aí de um propósito. Ter uma estratégia factível e alcançável, né? Então, determinar planos de ações, projetos e programas de forma que a estratégia seja possível de ser realizada. Engajamento das pessoas na construção do plano, então manter ali troca de conhecimento. Os líderes devem engajar, né, os colaboradores para alcance, né, da execução dessas ações. A visão do negócio futuro, o que realmente importa e o que vai trazer resultado a longo prazo. Muitas vezes esse brainstorm traz várias ideias, mas aí precisa de foco, né? Como eu vou chegar lá. E sempre monitoramento, né? Acompanhamento da execução. Então, dentro do plano de ação, mensurar o que está sendo alcançado. Então, esse levantamento operacional, né, que requer geralmente a participação de alta liderança, membros de conselho, para que se forme um consenso das partes envolvidas, né, quanto aos pontos fortes e os pontos fracos. Então, há aqui também coletas de dados financeiros, recursos humanos, as estratégias que foram utilizadas até agora, quais deram certo e quais não, quais são os nossos serviços oferecidos, então, muito domínio sobre o que a instituição tem, ou que falta e o que oportunidade que ela tem para oferecer, e avaliação dos resultados finais, e aí formar um consenso, né, sobre esses pontos fortes e fracos levantados. As etapas do planejamento envolvem a definição de negócio, então onde a gente determina novas missões, visão e valores, diagnóstico do posicionamento estratégico, então uma análise, né, do cenário. Isso envolve também uma boa coleta de informações sobre o cenário, o benchmarking, o que as outras instituições concorrentes estão realizando. Aí vem o planejamento estratégico propriamente dito, onde eu tenho um diagnóstico, né? E aí se aplica algumas metodologias para fazer esse diagnóstico, definir objetivos e metas, a formulação das estratégias e a construção do plano de ação. E, sequencialmente, a implementação do plano e o controle através do monitoramento e dos indicadores de desempenho. Quando falamos em missão, a missão ela é a razão de ser da empresa, né? O motivo por qual ela existe, seu objetivo maior, qual que é a sua função, né? Esse enunciado de missão geralmente influencia o desenvolvimento da filosofia, dos objetivos, das metas, as políticas, as regras e os padrões dessa organização. Então, aqui, por exemplo, atuar com excelência na atenção à saúde, sem preconceito, distinção ou classificação dos cidadãos, né? É uma visão que essa instituição possui. A visão, ela traz aspirações da organização, né, e dos profissionais. Então, os enunciados de visão geralmente descrevem metas ou objetivos futuros. Ele estimula os membros da organização e aumentam suas expectativas, né? Então, como aqui no exemplo, ser reconhecida como uma organização filantrópica brasileira em saúde de maior abrangência e competência. Os valores, então, são forças que impulsionam a ação humana, né? São normas, princípios ou padrões sociais pelo qual é estimável em menor ou maior grau, né? Como, por exemplo, a busca, o calor humano, a excelência, a solidariedade. Aí partimos para a segunda fase, que é o diagnóstico, né? Então, aquele processo de identificação das oportunidades, das ameaças, forças e fraquezas que estão ali afetando a minha organização. Isso pode ser feito com essa análise externa versus análise interna. Então, olhamos aí no benchmarking, os processos também, às vezes, que os pacientes fazem de satisfação, de elogio, de como o mercado, né, nos mostra aí como conceito, e análise interna feita com os colaboradores em pesquisa de clima, né? E você tem uma definição de cenário no qual ela está inserida,
onde estamos, quem são os melhores, o que estamos fazendo, né? Como nos posicionamos perante os nossos concorrentes. A análise de forças e fraquezas pode ser feita pela análise SWOT, né? Que é uma estratégia para fazer esse levantamento. E a metodologia do planejamento estratégico situacional, né, ela tem como um diferencial para planos de gestão públicas ou sociais, então para aquelas unidades de negócio das UBSs, por exemplo. A análise SWOT é uma estratégia, então, de identificar, né, as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em geral, para cada item desse, né, então você vai fazer um levantamento, como nos pontos fortes, quais são os atributos internos que ajudam a organização a alcançar os seus objetivos, os fracos, quais são aqueles que desafiam a organização, as oportunidades, quais são as condições externas que promovem o alcance dos objetivos, e as ameaças, quais são as condições externas que desafiam, né, ou ameaçam o alcance desses objetivos. Aqui, por exemplo, entre forças, temos profissionais especializados e treinados para o atendimento, né, a pacientes críticos. Como fraqueza, temos falta de controle adequado de materiais e medicamentos, o que leva a perda. Como oportunidades, temos acreditação hospitalar. E como ameaças, temos a modificação da política econômica. Então, essa é um levantamento que a empresa faz, né, que esses grandes líderes vão fazendo e vão pontuando, para que seja, então, possível elaborar aí o planejamento, onde se define quais são as metas e os objetivos, né? Se formula estratégias, como num jogo de futebol, né? Então, qual vai ser a nossa estratégia de jogo, né? Então, aqui a empresa define como vamos chegar lá, né? Como vamos ter o destaque na nossa área, ou como vamos alcançar, né, a liderança no nosso nicho de mercado. O objetivo, ele é aquilo que eu pretendo atingir num determinado prazo, como, por exemplo, ampliar a capacidade de 120 leitos aí até 2022. E as metas são partes menores desse objetivo. Então, a partir de 2019, eu vou aumentar 30 leitos ao ano. Em geral, um planejamento estratégico, né, um mapa estratégico, que também pode ser chamado assim, ele vem constituído assim das grandes áreas de negócio. Então, nesse exemplo, foi definido a sustentabilidade e quais seriam os pontos, né, de trabalho nessa área, os processos internos, pessoas e mercado, e aí quais seriam as estratégias aqui para alcançar esses grandes nichos. Para construir o plano de ação, em geral, se utiliza a metodologia dos 5 Ws e 2 Hs, que significa quem, como, quanto custa, o que, porquê, onde, quando, né? Então, é um conceito com perguntas, né? Então, o que será feito? E aí, qual é o projeto? Qual é a estratégia? Qual que atividade vai ser executada? Qual é o objetivo? Por que isso será feito? Aonde ele será feito? Quem que vai fazer? Quando será feito, e assim é determinado todo o plano de cada meta que aquela instituição definiu, né? Eu tenho uma meta de aumentar os números de leitos, ok, como vai fazer isso? Quem que vai fazer? Aqui, cada parte corresponde a que área, né? Quem vai ser responsável? Quais são as nossas estratégias que vamos usar? E assim, um plano de ação descreve como se deve colocar em prática, né? Colocar em prática o planejamento, as etapas para a implementação das medidas de ação em cada uma dessas estratégias. Isso conscientiza as pessoas encarregadas, né, da tarefa do seu problema. Então, aqui a divisão de tarefas para que cada um siga aí o seu percurso para a execução. Define a autoridade e responsabilidade desses envolvidos no projeto e quem vai monitorar também os resultados, né, como eles vão ser mensurados. Na implementação e controle, o monitoramento é feito através de indicadores de desempenho. Então, se viabiliza, né, o monitoramento das atividades na busca de melhoria contínua de qualidade, permite estabelecimento de padrões, né, procuro aqui comparações com outras referências. O indicador, ele é uma unidade de medida, né, da atividade, e é uma medida geralmente quantitativa que vai ser empregada como para monitorar, né, e avaliar a assistência ou atividade de um serviço. E o numerador, ele representa o total de eventos pré-definidos, né, aí, bem como o denominador, a nossa população de risco. Então, aqui como exemplo, né, peguei um exemplo bem assistencial.
incidência da queda de paciente, né? Então, eu determino aqui o número de casos de queda sobre o número de pacientes por dia que eu atendo, né? E aí, aqui a incidência de queda, então, fica o nosso numerador, né? O número de quedas e o nosso denominador, o número de pacientes por dia, né? Quem vai ser o responsável por fazer essa mensuração, de quanto em quanto tempo isso é realizado, né? E onde ele vai ser realizado. Já o planejamento estratégico situacional, ele trabalha o processamento de problemas atuais, potenciais e os macroproblemas, né? Então, aqui eu identifico os atores, o nó crítico, as causas e os descritores dos problemas, eu tenho uma árvore explicativa e eu tenho um plano de ação. Aqui, por exemplo, vamos supor que esses materiais da CME têm um alto índice de contaminação, né? E nessa identificação do problema, né, foi visto que os materiais estéreos têm a integridade comprometida durante o armazenamento, ele é de alta relevância, ele é um pouco urgente de ser realizado, né, é possível de ser feito, sim, né, porque é possível intervir no problema considerando o seu armazenamento, é viável de ser feito, sim, envolver a equipe, né, quanto à melhor forma de acondicionar os materiais estéreis, de forma que não se viole as embalagens. E quais são os atores, então, que vão poder trabalhar nesse processo? Temos aí os colaboradores, os enfermeiros, a coordenação e também o controle de infecção. É feita a identificação das causas, né, e os descritores, então, qual poderia ser o nosso identificador para evidenciar esse problema. E aí aqui a causa, né, do nosso problema é o armazenamento inadequado, o nosso descritor é um alto número de materiais com essa embalagem danificada. Como consequência, a gente tem necessidade de reprocessamento, que aumenta o custo, e a ocorrência de talvez utilizar um material que não está estéril por causa de microperfuração, e isso aumenta a chance da infecção. Então, no plano de ação, né, o que fazer? Readequar as embalagens, né, para melhorar esse processo. Quem vai fazer é o pessoal da enfermagem, né, da CME. Vão ser realizados aí na segunda semana de outubro, por exemplo. Vai ser feito na central de material, avaliando a embalagem de cada produto. Não há um custo, né, necessário para desenvolver esse projeto e a gente não vai mensurar aqui um indicador de reprocessamento, porque não se tinha um indicador de falha de embalagem anterior e não teríamos como comparar os dados. Mas, em geral, poderia se medir um indicador aqui de número de reprocessamento de material dessa embalagem de papel grau, né? Seria um indicador aí, o número de reprocessamento dividido pelo número total de material produzido dia. Bom, espero ter contribuído com vocês no entendimento dessa etapa aí de planejamento estratégico. Então, os dois formatos que a gente pode se deparar. Eu espero vocês aqui no canal. Até mais!